Com relação, entrando aí, eu vou falar um pouco primeiramente do MP vou falar do Ministério Público primeiro, e depois nós vamos entrar aí na questão da magistratura. E eu fiz um levantamento aqui, estudei as provas anteriores, os editais, as questões. Eu só sinto um pouco de não poder entrar na questão dos examinadores, porque os examinadores, os nomes estão sendo submetidos ao Conselho Superior. Provavelmente no início de abril já saem os nomes dos examinadores. Pode ser que alguns sejam até trabalharam inclusive nas bancas dos concursos anteriores, mas eu já até me proponho aqui com a Tânia e com os nossos alunos de comparecer. Assim que sair a lista, eu vou fazer um levantamento geral. Eu conheço possivelmente quem vai ser aí quem serão os examinadores, né? E vou fazer um levantamento, buscar informações de obras que eles escreveram, aonde eles trabalharam, etc. Eu queria até dizer que eu me sinto até na obrigação de estar passando as informações para os nossos alunos, porque quando eu cheguei no exame oral, eu chegava para os promotores, para dois promotores especificamente que eu conhecia, e eu só faltava falar assim, desculpa por eu ter nascido, mas é a oportunidade da minha vida, eu preciso das informações, eu preciso saber dos examinadores, quem são, o que eles fizeram. Então isso é muito importante. Como eu disse, concurso é estratégia mesmo. Mas assim, entrando na questão da prova objetiva. Tânia, eu vou começar falando do Ministério Público, porque eu fiz uma pesquisa. No meu concurso, que é de 2009, a nota de corte foi 56 pontos de 100 questões, da mesma forma que vai ser agora. E no último concurso, que é 2010, a nota foi para 59 pontos. Então, nós podemos ver, por esse estilo de prova, que vem desde 2009, que a nota de corte ela não é tão alta, até pela dificuldade da prova. E por que eu digo isso pela dificuldade da prova? E eu vou até vou fazer aqui separado, porque o estilo da magistratura de prova é um e o estilo do MP é outro. Quem faz a prova do Ministério Público são os próprios promotores de justiça. Então agora sai a banca, os promotores vão elaborar a prova. O que acontece? A prova do Ministério Público, eu já deixo já de antemão, ela é extremamente doutrinária e jurisprudencial. Lógico, nós temos, por exemplo, na prova de civil, de processo civil, muito texto de lei, citando artigos de lei. O que eu recomendo desde já, que o aluno não abandone o código. O aluno faça uma revisão, já comece já lendo a legislação seca. Código Civil, Código de Processo Civil, Constituição Federal, importantíssimo. Mas, além da legislação seca, para o Ministério Público, é muito importante que o aluno leia uma doutrina. E também, além da doutrina, jurisprudência. A jurisprudência, eu vi a segunda fase do Ministério Público, a última, é basicamente jurisprudência. Então, parece que o examinador foi lá, viu, estudou o que o STJ e o STF estava decidindo, o que havia decidido há poucos meses, e colocou, exigiu na prova. Depois eu posso até citar aí uma questão que é estritamente jurisprudencial. Mas, então, o que é importante? Para o Ministério Público de Goiás, legislação seca, o aluno tem que ler Código Civil, Constituição Federal, Código de Processo Civil. Além da Constituição seca, é importante que o aluno leia os informativos, STF, STJ. Na minha época, eu costumava ler aquele informativo do FMB. Além do livro da Tânia, que eu tinha, eu costumava, todo mês saía esses informativos, eu costumava estar recebendo, e assim que saía eu imprimia e já lia, para saber o que realmente estava acontecendo nos tribunais superiores. Então eu aconselho comprar um livro de jurisprudência para saber o que os tribunais estão decidindo, e estar antenado na internet
porque a internet ela traz informações bem recentes a respeito dessas últimas decisões. Por exemplo, na prova de direito penal, só para ficar um pouco claro aqui também, a prova, a primeira fase, ela não é dividida em grupos. Ela é uma prova com 100 questões e ela consta, no edital consta o quê? Apenas o número de questões. Quantas questões serão de difuso, de constitucional e, pasmem os senhores, serão 25 questões de lei difuso e coletivos. Então, quem não tem muita afinidade com essa área dos direitos difusos, do processo coletivo, eu já oriento desde já a comprar uma doutrina, a começar a ler a respeito disso, porque vai cair muito direito difuso e coletivos. 25 questões é um quarto da prova. Então, um quarto da prova é sobre processo coletivo. Aí eu já até posso aqui adiantar e dizer qual obra que seria interessante. Eu li a obra do Hugo Nigo Mazzilli, que é aí a mais conhecida, a mais famosa. Eu consegui tirar uma nota muito boa no grupo de difuso, nas questões também da primeira fase. E também hoje tem o livro do professor Kleber Masson, de Interesses Difusos e Coletivos, da editora Método, que é o Esquematizado, que também é um livro que está sendo aí muito adotado pelos alunos. Mas o que eu já começo desde já falando, priorizem difusos e coletivos. Leiam a Lei 7347 de 85, aprendam essa questão do termo de ajustamento, essa questão da coisa julgada no processo coletivo, legitimidade para ingressar com a ação civil pública, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança, improbidade, Estatuto do Idoso, toda essa legislação esparsa que trata dos direitos difusos, tem que ler, ainda que seja somente a lei seca, o aluno não pode deixar de ler, porque cai uma questão, cai duas. Por exemplo, eu não tenho dúvida de que improbidade vai cair 2 ou 3 questões. É um tema que sempre cai, o Ministério Público goiano gosta muito de improbidade administrativa, então, com certeza, o examinador vai pedir. Se não der tempo de ler uma doutrina, leia a lei seca, mas não vá para a prova sem ler a legislação, no mínimo. Então, nós teremos 25 questões de difuso, 30 questões de penal e processo penal, e aí entra essa grande questão, né, que todo mundo tem um quê por direito penal. Direito penal, o edital, ele é bem complexo. A prova de direito penal, as 2 últimas provas, ela é bem doutrinária. Então, por exemplo, cai teoria do saber, cai princípios, cai a teoria geral do crime, coisas assim que fogem da legislação seca. O que eu oriento, inclusive até já ouvi conversas no próprio Ministério Público, foque na parte geral. Na última prova, na prova que eu fiz em 2009, foram aproximadamente 10 questões de parte geral. 10 questões de teoria geral do crime e mais 3 ou 4 questões envolvendo penas. Então, 13, 14 questões. 80% da prova, parte geral do direito penal. Então, questão do tempo do crime, lugar do crime, nexo causal, tipicidade, excludente da ilicitude, da culpabilidade, concurso de agentes, depois entra na questão de penas, a parte de... toda aquela parte de fixação da pena, isso é muito importante. A obra que eu acho que é muito, hoje, está na moda, do professor Kleber Masson, que é o Direito Penal Esquematizado, parte geral. Eu estudei por ele também, para mim foi muito útil, estudei todas as fases por ele, mas o edital traz um tópico, pessoal, que é a tal da teoria do saber. No meu foram 2 questões da primeira fase da teoria do saber, que é do Zaffaroni. O que eu oriento? O aluno não precisa ler o livro inteiro do Eugênio Zaffaroni. Basta que ele pegue aquela parte da teoria do saber,
que deve dar mais ou menos umas 50 ou 60 páginas, e leia aquela parte. Ou às vezes alguém já tem um resumo, mas é importante ler, porque a questão da teoria do saber ela pode ser pedida na segunda fase. Então, você já está estudando para a primeira e também já pode estar estudando para a segunda fase. Isso, essa teoria é bastante importante e cobrada. Pelo menos nos 2 últimos concursos foi cobrado na primeira fase, principalmente. Então, eu aconselho. Dá para estudar a parte geral pelo livro do Kleber Masson, mas também dá para complementar aí principalmente essa questão da teoria do saber com a obra do Zaffaroni, especificamente nesse ponto, porque é uma obra realmente difícil, de uma leitura bastante complexa. Processo penal. Não tem muito mistério. As 2 últimas provas, eu visualizei que muita questão de lei, texto de lei, e também jurisprudência. Caiu lá na última prova. Não está dentre as súmulas do STJ. E pá, processo penal, um assunto que não está simulado. Aí essa questão é a seguinte, não está dentre as súmulas do STF. Então, 2 questões envolvendo súmulas, envolvendo jurisprudência. A obra do Norberto Avena, de processo penal da coleção Esquematizado, eu estudei por ela, também é uma obra muito boa, é uma obra completa para concurso público, e para o MP de Goiás eu acredito que seja mais do que suficiente. É uma obra um pouco extensa, mas eu costumo dizer o seguinte, foque nos pontos principais. Por exemplo, inquérito policial, ação penal, a questão de processos e procedimentos, procedimento do júri, processo comum ordinário, sumário, são assuntos importantes e que, se o aluno ele tem um tempo disponível, vale a pena fazer essa leitura. Depois nós temos civil e processo civil, são 15 questões. Eu poderia até orientar o aluno a estudar por uma doutrina de civil, mas o tempo realmente não dá, a prova está em cima. O que eu faria? Eu, analisando as provas anteriores de civil, cai muita lei, cai muito texto de lei. Então, leia o Código Civil, leia o Código de Processo Civil. Às vezes vale a pena até ler um Código Penal comentado, pegar os principais artigos, ler o artigo, vai lendo o artigo daquele assunto específico, por exemplo, vai ler sobre bens, regime de bens do casamento. Vai lendo e quando, olha, esse artigo é importante, vê o comentário no Código Penal. Por quê? Se for ler uma doutrina de direito civil com 7 volumes, fica inviável nessa fase, realmente não dá tempo. Então, eu aconselho, analisando as provas anteriores, com base nessas informações, que o aluno leia a legislação seca e complemente com o Código Penal anotado, comentado. Tem até o Código Penal do Ricardo Fiuza, da editora Saraiva, o Código Penal da professora Maria Helena Diniz, também da editora Saraiva. Vale a pena ler um código comentado. São 10 questões. E direito tributário e Ministério Público, perfil constitucional e lei orgânica. Pessoal, a questão do Ministério Público e lei orgânica é texto de lei. É ler a lei orgânica do Ministério Público, a nacional, a do Ministério Público dos Estados e a do Ministério Público Federal, a lei complementar. Ler com atenção, não é ler assim por cima, é ler com atenção. Parar, aquele negócio, não, eu vou ler antes de dormir 5 artigos. Tem que ler com atenção, porque eles vão realmente utilizar aí texto da lei. Então, como a gente muitas vezes... Hoje a gente acaba se adequando. O que é um conselho superior, o que é um colégio de procuradores, o que é um procurador-geral, quais são as atribuições, o que remete para um órgão, o que remete para o outro. Mas como quem está estudando está fora dessa realidade, da estrutura da carreira, tem que ler com atenção. Porque se você não ler com atenção, passa e aí chega na prova, ele faz uma pergunta exatamente como está na lei e o candidato não vai saber responder ou vai acabar trocando. Então, lê com atenção, só lei, não precisa livro. Eu vejo que nessa questão, até porque são 5 questões,
que vai aí tributário e legislação orgânica. Então, assim, o importante realmente é conhecer a legislação seca nesses aspectos. Com relação administrativo eleitoral, pela experiência que eu tenho, eu assim, acredito que, utilizando até as palavras do professor Cristiano, por nós estarmos em um ano eleitoral, pode ser que o examinador coloque aí um número maior de questões de direito eleitoral do que de administrativo. Mas isso vai depender muito do perfil do examinador. Então, antes de me posicionar concretamente a respeito de administrativo eleitoral, eu gostaria de ver quem é o examinador para ver, porque às vezes ele não tem muito contato com o eleitoral. Aí ele não vai ficar colocando muitas questões de direito eleitoral. Mas o fato de nós estarmos em um ano eleitoral e considerando que quem tomar posse vai para uma comarca do interior e provavelmente vai ser promotor eleitoral, vai ter que aprender a trabalhar com o eleitoral, vai ter que aprender a trabalhar com o direito eleitoral. Mas nós podemos aí, assim que sair a banca, nos posicionarmos melhor a respeito de direito administrativo e eleitoral. A prova ela tem duração de 5 horas, ela tem aí 4 alternativas, diferentemente da magistratura, que são 5, e como eu disse aos senhores, ela é elaborada pela própria instituição, pelo próprio Ministério Público. Então, para a primeira fase, já é fundamental conhecer o perfil dos examinadores. É claro que vai sair em meados de abril, não vai dar muito tempo de ficar estudando, vendo. Mas qualquer informação que chegue é importante, porque às vezes na última semana vale a pena o aluno correr atrás, ver quem é o examinador, ler algo específico. E na segunda fase, quem for para a segunda fase, aí é obrigação mesmo. Tem que conhecer tudo do examinador, porque ele vai perguntar coisas que ele tem afinidade. Isso não resta dúvida. Até conversei hoje com o examinador da prova passada, ele falou: Rafael, é até óbvio, né, que seja assim. Eu, como era muito ligado a direito constitucional, lecionei direito constitucional por muito tempo, foquei as minhas questões, tanto na dissertativa quanto no oral, estritamente em direito constitucional. Então, olha, eu gostava muito de controle de constitucionalidade, gostava muito de processo legislativo, então é claro que ele vai perguntar, vai dar enfoque a esses temas. No Ministério Público não tem questão de mínimo. Preciso fazer mínimo na questão de difuso ou de eleitoral, não tem mínimo. O edital no item 9.10 é claro, os 180 primeiros candidatos classificados com a maior pontuação, desde que obtida 50%. Então, o mínimo aqui é 50 pontos. Quem fizer abaixo de 50 pontos, mas é evidente, a nota de corte não vai ser menor que 50 pontos. Não tem nem como cogitar essa possibilidade. Mas ele não é obrigado, difuso, de 25 tem que fazer metade. De eleitoral e administrativo, de 10 tem que fazer 5. Não tem isso. Não existe isso no Ministério Público. Qual é a forma de cortar? Qual é a forma da nota de corte? Os 180 primeiras melhores notas. Contando que ninguém faça menos que 50 pontos. Os 180 mais os empatados, todos são chamados para a segunda fase. Então você pode ter zerado em administrativo, mas pode ter gabaritado difuso. E ido bem. Pela experiência e até analisando os concursos passados, não deve passar aí de 62, 63 pontos. Até porque a dificuldade da prova, a tendência é manter, considerando que alguns examinadores que já participaram da prova anterior vão estar novamente. Então, assim, a tendência é 59, 58 até 62, 63, mais ou menos, varia aí mais ou menos. Com relação à primeira fase do Ministério Público, basicamente é isso. Depois, o pessoal até vão me colocar à disposição, a Tânia vai até passar o meu e-mail, para a gente estar passando
a questão de bibliografia. Eu falei assim por cima, né, das principais matérias, mas, por exemplo, constitucional, tem o livro do Pedro Lenza, que eu estudei e que muita gente da minha turma estudou, administrativo, a Maria Silvia, Zanella, o Marcelo Alexandrino. E, então, assim, conforme os nossos alunos vão tendo as dúvidas, eu fico aqui sempre à disposição para estar fazendo um atendimento personalizado, para estar, olha, quer Ministério Público? Então, estuda essa doutrina, eu acho que é mais voltada para o Ministério Público, essa outra doutrina é mais voltada para a magistratura. O Rodrigo Campos está perguntando se depois que o candidato depois que ele é aprovado, o candidato ele é empossado sem fazer um curso ou tem algum curso específico depois? Tânia, no meu concurso, teve o curso preparatório, que fez parte do concurso, era eliminatório. Então eu fiquei morando quase 3 meses em Goiânia, era aula das 8 da manhã às 10 da noite, dia de semana, e sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. E nesse curso, a gente podia aprender o dia a dia do promotor, tivemos palestras, até o professor Lélio esteve, o professor Gregório Assagra, do MP de Minas também, o Sembranelli deu palestra para a gente de júri. Agora, nesse último edital, e até o último concurso foi assim, agora acabou o curso de formação. Só que depois que toma posse, então assim, não é mais fase eliminatória. Depois que o candidato toma posse, a Escola Superior do Ministério Público organiza um curso, aí ele vai para Goiânia e faz o treinamento, porque assim, é fundamental. Dificilmente o Ministério Público vai deixar que o promotor caia lá na comarca de paraquedas e já comece a desenvolver o trabalho. Vai ter uma preparação, sim, tem. Então, assim, não é mais fase eliminatória do concurso, o que é bom, porque não tem mais aquela pressão de reprovar. Então, aí o candidato já está empossado, já está recebendo, e aí ele vem para Goiânia para poder fazer esse treinamento. O problema é o seguinte, ele vem para Goiânia e depois ele não quer sair mais, né? Porque Goiânia todo mundo gosta. Todo mundo fala isso, o Geilson fala a mesma coisa. Quando você vier para Goiânia, tia Tânia, você não vai mais querer ir embora, você não vai mais querer ir embora. Agora, pegando um carona aqui no que o professor falou, quando era esse curso, fazia parte só para Playboy, né? Porque se você está trabalhando, você faz o quê daí? Aí que deu o problema, Tânia. Por quê? Nós tínhamos uma bolsa que era metade do subsídio do promotor de justiça. Só que, por exemplo, quem era delegado, procurador, muita gente pediu exoneração. Eu trabalhava no Damásio, pedi demissão e se eu não passasse no concurso, eu nem tinha passado. Pelo menos, né, vamos dizer assim, é péssimo isso. Vamos dizer que a pessoa é um analista que tem um salário razoável, a pessoa é um analista dos tribunais, ela é técnico, tem uma segurança, ela vai pedir exoneração, né, vai contar com o ovo antes da galinha. Se você não está trabalhando, você faz um bico, alguma coisa assim, é até legal que recebe esse subsídio aí. Caso você não passe, você já fez uma poupancinha para continuar estudando, né? Mas se você já ainda bem que o pessoal colocou a mão na consciência, aí só quem não precisa, vamos dizer assim, né, que geralmente eu sempre falo, né, sem criticar, mas até assim, que bom, né, que tem algumas pessoas que o pai tem condições, o pai e a mãe tem condições de bancar e ficar o tempo inteiro só estudando, louvável, e quem pode, eu acho que é. Mas assim, quem não tem, acaba sendo, por esse tipo de pra mim, fere total aí o princípio da isonomia, que às vezes a pessoa não tem nem querer, entendeu? Ela tem família, ela vai falar assim, eu vou arriscar o meu cargo de técnico e a de analista num negócio que eu não tenho certeza se eu vou entrar. E a revisão, eles tiraram isso justamente, um dos motivos foi justamente esse, viu, Tânia? Porque a pressão em cima da gente era muito grande, a média era 7, a gente tinha prova toda semana, e tinha aquela coisa, eles falavam ainda pra gente, vocês são promotores em potencial, vocês podem ser reprovados, e aí tinha professor que falava às vezes assim, mas quem for reprovado não é o fim do mundo,
continue estudando, mas, poxa, você já está ali, já está no meio. Graças a Deus, nenhum dos dois concursos reprovou ninguém. Eu ia perguntar isso, se eles tinham tido a cara de pau de reprovar. Não, graças a Deus não reprovou, não. Não reprovou, não. Ah, que bom. Que bom que deu uma mudada aí, né? Graças a Deus. Agora acabou. Isso, agora acabou.